E aí, então agora, língua portuguesa. Hoje, quarta-feira, dia de projeto, aliás, sequência de reescrita de contos de fadas. Isso. Toda quarta e sexta temos essa sequência para aprendermos a escrever contos, os contos de fada, que a gente chama de texto literário. A gente analisou bastante coisa, já aprendemos muita coisa sobre os contos. Rapidamente, aprendemos que os contos são escritos no passado, quer dizer, porque já aconteceram tudo aquilo que é contado na história. Aprendemos a descobrir os personagens da história, a função de cada um, as características dele, como eles são, corajosos, fortes, preguiçosos, astutos, enfim, vimos tudo isso. E nós estamos chegando numa etapa que nós vamos ter que, daqui a pouquinho, reescrever o final do conto de botas. Mas para reescrevermos o conto, essa parte final, a gente tem que estar na nossa cabecinha não é memorizada, não. Mas os principais acontecimentos a gente tem que saber. Vamos pensar juntos. Vamos combinar agora. Nós teremos que reescrever o final do conto do Gato de Botas. Mas, professor, o final qual? A partir de que momento? Vamos combinar a partir do momento que o rei, o marquês de Sacobotas e a princesa chegam lá no castelo do mago lá. A partir do momento que ele chega, é a partir desse momento que nós vamos ter que reescrever. Mas, antes disso, precisamos combinar algumas coisas. Vocês terão que recontar para mim essa parte da história a partir do momento que ele chega lá no castelo. Não vale fazer leitura. Não é para ficar lendo para pro. Não. Vocês poderão ler várias vezes aí para não é memorizar, mas saber cada momento da história, saber um acontecimento seguido do outro, sem pular coisas importantes. Por exemplo, eu poderia contar esse trecho da história, essa parte final, sem falar do rei? Não posso. Poderia contar essa parte da história sem falar do mago? Não posso. Porque o gato entrou lá, não foi? E fez todas aquelas indiretas lá para enganar o mago e, no final, nhact. Então, isso tudo são acontecimentos importantes que não podem faltar. Então, vocês vão gravar um videozinho recontando essa parte da história. Mas um detalhe, quando eu faço um reconto da história, eu tenho que pensar numa linguagem de conto de fadas. Eu não posso usar gírias que eu uso quando eu estou conversando com outras pessoas. Eu tenho que me preocupar com aquela linguagem que a gente escreve. Temos que tomar cuidado para não colocarmos os nossos vícios. Porque quando eu estou batendo papo com alguém, eu fico aí, então. Isso são vícios de linguagem. Faz parte da linguagem oral, quando eu estou batendo papo com alguém. Tudo bem quando é uma linguagem oral, mas aqui nós estamos preocupados em aprendermos a escrever, a linguagem que se escreve. Então, no momento que vocês estiverem recontando para pro, não vai poder aparecer esse aí, né, ok? Porque isso faz parte da linguagem oral, quando eu estou batendo papo com alguém. Na linguagem que se escreve, não há isso, não é verdade?
Depois vocês vão lá retomar esse trechinho a partir do momento que o rei chega ao castelo lá. Leiam lá, vê se vocês observam essas palavrinhas que a gente costuma falar quando está batendo papo com alguém. Não vai aparecer. Tem a linguagem própria, não é que se escreve? Principalmente contos, não é? Porque contos envolvem magia, não é? Onde que aparece uma magia e um encantamento aí? Nessa parte mesmo que a gente vai ter que recontar, o mago vira leão, vira rato. A história toda, o gato que fala. Estão vendo o encantamento, a magia? Isso faz parte de contos de fada. Isso. Então, o desafio é gravar um videozinho, vocês recontando para a Pro esse trecho. Lembrando que tem acontecimentos importantes aí que não podem ser deixados, esquecidos. Tudo bem? Podem ler a história de novo, leiam só o final também, algumas vezes para vocês pensarem. Olha como o autor usou, que palavras ele usou bonito. O autor, ele usa muitas palavras bonitas, não é? Pense. Então, que acontecimentos importantes não pode deixar de falar nesse trecho que a gente vai ter que recontar? Que vocês vão gravar um videozinho e mandar para a Pro. Depois que eles chegam, o que acontece? Eles ficam o tempo todo ali dentro da carruagem? Então, o que é? O rei entrou no castelo sozinho? Com quem? Com a marquesa? Com a princesa? E você vai contando como se você fosse o narrador da história. Contando, usa as palavras bonitas para deixar o leitor todo curioso. Porque depois, quando a gente for escrever, essa mesma maneira que a gente estiver falando, essa linguagem, a gente vai passar para o papel. Isso! Depois, eles entraram. O rei ficou como? Todo encantado com tanta riqueza, tanta beleza. E aí, foram embora já? O que aconteceu depois? Não foi servido um grande banquete para eles? Depois disso que eles estavam comendo, o que o rei percebeu? Os olhares da filha dele para o marquês, não é? E aí, o que ele falou? Ele só olhou, percebeu isso e pronto? Fala, pode até mudar o tom de voz para representar o rei. Podem. Depois disso, que momento que vem? Já foi ali marcado o casamento. Olha, já estou dando dicas demais. Acho que vou parar por aqui. Estou ansiosa para ver os vídeos que vocês vão me contar essa parte da história. É um trecho pequeno, não é grande. Então, vai ser um sucesso vocês recontando para mim. Combinado? Recordando, é uma linguagem que se escreve. Eu não vou falar gírias, nada disso. É a linguagem de contos de fadas. Tá bem? Então, que parte? A partir do momento que o rei chega na frente do castelo. Então, vou ficar aguardando, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau!